Porque ninguém pensou em levar um anel até Mordor, navegando por um rio ou pelo mar? Essa ideia é bem parecida com aquela velha pergunta de por que não usar as águias para chegar até lá. Então, será que isso é um erro na história ou é algo que Tolkien não considerou? É isso que nós vamos descobrir no vídeo de hoje. A ideia é simples. Ao invés de fazer a jornada por terra, cheia de perigos, por que não pegar um navio até a foz do rio Anduin e dali seguir navegando até um ponto próximo de Mordor? Parece uma solução prática, né? Afinal, evitaria o frio das montanhas, os orcs, os Nazgûl e até os pântanos mortos. Mas existem boas razões para isso não ter sido uma opção viável. Primeiro, vamos pensar no começo da viagem. A Sociedade do Anel saiu de Valfenda sem um plano detalhado. Eles sabiam que precisariam atravessar as Montanhas Sombrias, mas não decidiram exatamente como. Quando estavam tentando cruzar pela passagem de Caradhras, eles foram bloqueados pela neve. Depois cogitaram passar por Moria, o que trazia outros perigos, ou dar uma grande volta pela fenda de Rohan, que atrasaria muito a jornada. E ainda tinha o Saruman ali perto espreitando. Agora, considerando a ideia de usar o mar, o primeiro desafio seria chegar até a costa. A sociedade teria duas opções: seguir para o sul até a foz do rio Aizen ou para o oeste em direção aos Portos Cinzentos. Ambas as rotas seriam tão longas e difíceis quanto seguir direto para Mordor. Além disso, o caminho para o sul passava por territórios hostis, como o domínio dos Dunlendings e de Saruman. Outro problema seria encontrar um navio. Mesmo que eles chegassem à costa, quem forneceria um barco seguro? Os Portos Cinzentos, por exemplo, ficavam sob o cuidado de Círdan e eram usados para os elfos que partiam para Valinor, não para viagens pela Terra-média. Apesar de que eu acho que o Círdan cederia sim um navio para Gandalf se ele pedisse. Mas mesmo se um navio fosse encontrado, como garantir que ele não seria detectado? O Sauron tinha aliados e espiões por toda parte, incluindo os Corsários de Âmbar, que controlavam os mares próximos de Mordor. Além disso, a geografia e os rios da região não ajudariam. O Anduin era um rio extenso, mas navegar até Mordor exigiria ir contra a correnteza e desviar de várias regiões controladas por Saruman, como a fortaleza de Osgiliath. Mesmo que eles chegassem perto de Mordor, a jornada final ainda teria que ser feita por terra, enfrentando o mesmo nível de perigo que conhecemos na história original. Por fim, existe um motivo mais sutil e importante. A jornada da Sociedade do Anel não era apenas uma missão prática, mas também uma questão de estratégia e coragem. O Gandalf sabia que o anel precisava ser levado de forma discreta, sem chamar a atenção de Sauron. Viajar pelo mar ou por rios tão visíveis seria arriscado demais. Além disso, o Tolkien deixou claro em seus escritos que o sucesso dessa missão dependia da união e perseverança dos povos da Terra-média, e não de uma solução fácil. Então, por mais atraente que a ideia de navegar até Mordor pareça, ela não resistiria aos desafios práticos e estratégicos da história. Tolkien pensou em tudo, e a jornada por terra, com todas as suas dificuldades, fazia parte do plano maior para derrotar Sauron. Mesmo que o plano fosse seguir pela costa, dá para perceber logo que isso não ajudaria muito em termos de economia de tempo. Isso porque, se você considerar o tempo necessário para encontrar um barco, reunir a tripulação e fazer a viagem, provavelmente não seria muito mais rápido do que o caminho original. Ou seja,
A ideia não é chegar mais rápido, mas tentar um caminho mais seguro, o que nos leva ao próximo ponto. Essas jornadas até a costa também teriam os seus perigos. Talvez fosse possível remar um trecho ao longo da água do rio Anduin, mas como Boromir contou sobre a sua própria jornada, ela foi longa e cansativa, com cerca de 400 léguas e meses de viagem. Ele perdeu o cavalo em um local chamado Trade, no rio, e isso mostra que não seria fácil atravessar aquela área. E o pior, o caminho para o sul estava cheio de inimigos por todo lado. Escondam os barcos e continuem a pé. Como Elrond disse no conselho, a sombra de Sauron já estava se espalhando até perto das montanhas e até mesmo fora das fronteiras da Terra-média. O exército de corvos negros sobrevoava a região entre a montanha e o rio, e os espiões de Sauron estavam por toda parte, até mesmo chegando perto do condado. A Irmandade até conseguiu evitar esses espiões brevemente enquanto estavam nas Montanhas Sombrias, mas seguir para o sul significaria enfrentar centenas de milhas por um terreno aberto e sem aliados, com pássaros espiões de Sauron vigiando eles o tempo todo. Não seria de jeito nenhum uma rota fácil para o mar. E sobre a ideia de seguir para o oeste, o Conselho de Elrond já tinha discutido essa possibilidade. Na verdade, nem pensaram em tentar pegar um navio para seguir pela costa, mas sim em destruir o anel jogando ele no mar. Eu até fiz um vídeo sobre isso, só falando sobre esse plano de acabar com um anel jogando ele no oceano. O link tá aqui na descrição. Continuando, a conclusão foi que como Galdor, que tinha passado por ali recentemente, disse que se a ideia de voltar para Tom Bombadil fosse considerada muito perigosa, então ir para o mar traria ainda mais riscos. Afinal, Sauron certamente esperaria que eles seguissem o caminho ocidental, e apesar de os 9 terem sido derrotados, isso era só um respiro temporário. Eles logo encontrariam novos corcéis mais rápidos. Ou seja, ao tentar evitar um perigo, provavelmente iriam se deparar com outro ainda maior. E claro, a questão do segredo. A partir do momento que Frodo saiu de Valfenda, Sauron não sabia exatamente onde a Irmandade estava ou onde estava o Anel. E a estratégia de manter tudo em segredo funcionou bem, mas se tivessem ido pela costa, considerando os muitos espiões de Sauron por toda parte, é bem improvável que teriam conseguido se manter em segredo. Tá, já deu para entender que não tinha possibilidade deles chegarem até a costa para aí sim pegar um navio. Mas e se eles conseguissem? Sei lá, por um milagre, o que aconteceria? Mesmo assim, eles teriam o problema de encontrar um navio e uma tripulação disposta a ajudar eles. Isso não seria tão fácil assim, especialmente nas regiões de Arador e Edwy, onde há mais de um século após o inverno de 2911, a área estava praticamente desabitada. Até poderiam existir algumas comunidades de pescadores, mas as cidades de Tarbad estavam em ruínas. As cidades costeiras de Gondor tinham sido abandonadas há muito tempo e estavam em ruínas, e quem restava provavelmente estava apenas tentando sobreviver. Não eram exatamente aliados naturais, e na pior das hipóteses estavam sob controle dos homens, então não seria uma ajuda confiável. E eu sei que vocês devem estar falando, tá, mas e se? E se eles conseguissem um barco e uma tripulação? E se eles evitassem os espiões inimigos e as armadilhas de Sauron? E se eles conseguissem partir rumo ao sul ou ao oeste ou ao leste ao longo da costa? O que eles poderiam esperar? E eu digo, os Corsários de Âmbar.
Como parte dos preparativos de Sauron para a guerra, ele tinha enviado corsários para a costa de Gondor, e nós sabemos que uma grande frota atacou a cidade de Lebanon, ao sul, e depois seguiu pelo Anduin para se juntar às forças de Sauron nos campos de Pelennor. A ameaça dessa frota era tão grande que quando Minas Tirith chamou os estandartes para defender a cidade, muitas comunidades ao longo da costa de Gondor enviaram apenas uma pequena parte do que seria esperado ou até mesmo nada. Os corsários eram inimigos formidáveis, com uma grande marinha, e mesmo que o Gandalf fosse um bom mago improvisado no mar, e os outros membros da sociedade, como Gimli, Boromir e Aragorn, teriam mais dificuldades em batalhas navais. A Irmandade não estava exatamente com vantagem em termos de habilidades navais. Mesmo se conseguissem superar essa ameaça e navegassem pelo Anduin até Mordor, a última parte da jornada seria extremamente perigosa. Navegar pelo Anduin, um rio em zona de guerra, em um grande barco não era a abordagem furtiva que a Irmandade tinha em mente. Eles seriam facilmente vistos pelas forças de Sauron de longe, e Denethor certamente também estaria interessado em pegar o anel. Após tudo isso, eles ainda estariam fora de Mordor, sem saber nem como entrar lá. O plano de ir pelo mar, além de evitar riscos, também significaria perder a ajuda essencial que estavam recebendo ao longo da jornada. E em outro vídeo eu já falei sobre como os presentes de Galadriel eram cruciais para a Irmandade, especialmente para Frodo e Sam nos momentos mais difíceis. Se tivessem ido pelo mar, eles teriam perdido essa ajuda e não poderiam contar com os aliados que eles encontraram pelo caminho. Sem a ajuda de Gandalf para libertar o rei Théoden do controle de Saruman, sem Merry e Pippin para conseguir o apoio dos Ents e de Barbárvore, e sem Aragorn liderando os exércitos dos mortos, a Irmandade teria chegado em Mordor sem aliados e com muito menos esperança. Mesmo que pegar um barco para Mordor parecesse uma boa ideia, na prática isso significaria trocar um conjunto de riscos por outro, navegando cegamente para um território cheio de perigos conhecidos, em vez de tentar evitar esses perigos pelo caminho tradicional. Provavelmente essa rota não teria economizado muito tempo e aumentaria consideravelmente as chances de serem detectados. E crucialmente, também significaria que não teriam a ajuda dos Ents para destruir Isengard, nem de Rohan para impedir a queda de Gondor. As forças de Sauron avançariam sem obstáculos, e Sauron provavelmente venceria facilmente a resistência. A Irmandade se veria enfrentando um cenário em que Mordor estava bem defendida, sem sequer a luz de Galadriel para guiá-los nos momentos mais sombrios. Então, tentar seguir pelo mar em direção a Mordor não seria a melhor escolha. A jornada que a Irmandade tomou, com todos os seus riscos e perigos, também estava cheia de momentos de luz, com alianças e ajudas inesperadas, o que não tornava a jornada mais fácil, mas com esperança. O conselho de Elrond estava certo ao nunca considerar realmente a ideia de navegar pela costa, porque embora o caminho por terra fosse escuro e perigoso, eles também estavam repletos de possibilidades que poderiam levar à vitória. Conhece o caminho para Mordor? Conheço. Vai nos levar até o Portão Negro. Então, por hoje é isso. Não deixe de me falar o que você achou do vídeo de hoje. E por favor, não se esqueça de se inscrever para ajudar o meu canal a crescer e ative o sininho das notificações para ficar por dentro quando eu postar um vídeo novo por aqui. Até mais! Não! Tem outro caminho, mais secreto, um caminho escuro. Por que você não nos disse isso antes? Porque o mestre não perguntou! Ele está aprontando alguma.